Vamos lá, vamos ler o texto da palavra de Deus e vamos falar sobre almas ou abóboras. Almas ou abóboras. Jonas capítulo 4, verso 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Podeis tomar assento. O Espírito de Deus vem trabalhando no meu coração nos últimos dias a respeito desta passagem. E a história de Jonas é uma história singular, é uma história especial. Até hoje, muitas vezes, os estudiosos da palavra de Deus tentam descobrir que peixe foi esse. E focam tanto no peixe e esquecem da história. E esquecem dos detalhes da história. A palavra de Deus nos mostra que Jonas era um profeta, filho de Amitai. Ele vivia dentro de uma pequena cidade perto de Nazaré, uma cidade chamada Gat-Hefer, ficava uns 9 quilômetros mais ou menos de Nazaré. E ali ele cresceu, ali ele vivia, e Deus usou ele no reinado de Jeroboão II, e houve uma expansão muito grande no reino de Israel. Ele era completamente voltado para Deus. Quando às vezes nós interpretamos Jonas, às vezes nós temos um problema na interpretação, porque queremos acusá-lo de muitas coisas. De fato, ele teve falhas, mas nós também temos que entender o porquê que ele fugiu para Tarsis. Tarsis ficava na direção da Espanha e Nínive completamente oposto. Ele tomou aquele barco, aquele navio, para ir para lá, para fugir da presença do Senhor. Porque ele acreditava, e nós vamos entender o que estava acontecendo naqueles dias, porque ele acreditava que era um teste, era uma prova que Deus estava fazendo com ele. Porque nenhum profeta, preste bem atenção, nenhum profeta de todo Israel, durante todo o período que houve as profecias, nenhum profeta foi usado por Deus para entregar uma profecia a uma nação pagã. Jonas então seria o primeiro. E Jonas sabia da misericórdia de Deus. E ele imaginou o seguinte: será que realmente Deus está provando a minha fé? Porque eu amo o meu povo, eu sou um israelita. E eu amo o meu Deus. Como vou ir para uma outra nação pagã e entregar uma mensagem do qual não tem nunca, Deus nunca levantou nenhum profeta para falar para uma outra nação a não ser Israel? Ele imaginou que estava sendo pressionado por um teste. E nós entendemos isso logo no livro de Jonas, lá no último capítulo. Nós vamos entender isso, por que ele está dizendo que estava fugindo da presença de Deus. Porque ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse aquela nação, a Síria. Nínive era uma cidade muito grande, era uma cidade enorme, era uma cidade, como diz a Bíblia, com 120.000 habitantes naqueles dias. Ela tinha muros tão bem projetados, que eram de cerca de 30 metros de altura, e podia passar 2 carruagens, carros de guerra, em cima dos muros. Tal era a largura dos muros. Ela tinha 1.200 torres. Era uma cidade fortificada, mas era uma cidade pagã, e aquele povo idólatra colocava medo nos outros povos e nos profetas até de Deus. Porque eles acabavam com as pessoas e colocavam as cabeças do lado de fora, assustando, separando as cabeças dos corpos, assustando a qualquer um que passasse. Eles eram terríveis, eles colocavam medo.
E Jonas, sabendo que aquela nação estava crescendo mais do que qualquer outra nação, e a cidade de Nínive era a cidade mais importante daqueles dias, ele se coloca na situação: eu vou pregar misericórdia para esse povo ser salvo e se levantar depois contra o meu povo, do qual faço parte, Israel, e entrar em guerra. Ele entrou nesse dilema naqueles dias e achava que, fugindo de entregar a mensagem em Nínive, ele resolveria o problema. O fato é que quando nós estudamos um pouco mais da palavra de Deus, nós vamos ver que Jonas entrou numa crise, num momento muito difícil, porque todo aquele que tira os olhos do Senhor acaba entrando em problemas. Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele quis fugir da presença de Deus. Hoje nós clamamos pela presença de Deus, corremos atrás da presença de Deus. Mas aqui estamos vendo um profeta de Deus, que conhecia o Senhor. E ele está querendo fugir da presença de Deus. Mas ele sabia que Deus estaria em qualquer outro lugar. Mas o problema de Jonas é que ele não queria mais ser profeta. Porque se ele fosse o profeta, ele teria que entregar a mensagem. E se ele entregasse a mensagem, ele sabia que Deus seria misericordioso e sabia que pouparia aquela cidade. Deus. E ele agora então toma essa decisão: eu vou para Tarsis. Mas Tarsis nunca chega para aquele que é desobediente a Deus. Guarde isso. Os teus planos jamais vão acontecer se estiverem fora da vontade de Deus. É apenas um sonho distante. É apenas algo da tua imaginação. É apenas algo da tua mente. É apenas um projeto humano. Aquele projeto de Jonas: eu vou para Tarsis. Tarsis nunca chegou para Jonas. Jonas nunca chegou em Tarsis, porque era apenas um plano dele. Toda pessoa que foge da presença de Deus, que vai na outra direção, ela nunca vai chegar a Tarsis. Ela nunca vai chegar àqueles planos que tinham. A história de Jonas, ela nos mostra uns pontos muito curiosos, porque ele entra no barco. O barco então é açoitado por forte tempestade. A Bíblia diz que eram os ventos e as ondas que batiam com força contra aquele navio, e eles se desfizeram de praticamente toda a carga para tentar salvar as vidas que estavam ali naquele barco. E Jonas, a Bíblia diz, Jonas dormia no porão do barco. Jonas estava dormindo. Aí eu faço a pergunta para vocês: como pode alguém, no meio de uma tempestade, no meio de uma borrasca, no meio de uma situação que pode custar a sua vida, como pode essa pessoa estar dormindo tranquilamente? Só existe uma explicação para isso. Ele não estava mais dando importância para a sua vida. Ele não estava mais levando a sua vida como algo precioso. Ele estava descansado. Qualquer um de nós que tem alguma preocupação, qualquer um de nós que tem algo que perturba, você acaba perdendo o sono, você acorda e você vai ter que tomar uma posição. Qualquer um de nós funciona desta maneira. Qualquer um de nós age desta forma. Se tem algo que está tirando a tua concentração para você dormir, então você fica acordado e você vai fazer alguma coisa. É um problema que precisa ser resolvido. Mas Jonas não estava nem um pouco preocupado com aquela situação. A Bíblia diz que ele dormia profundamente. Ele estava descansado. Como pode um profeta de Deus, fugindo de Deus, estar descansado? Simplesmente porque ele não estava dando mais valor à sua missão e nem dando valor à sua vida. E vocês vão entender isso daqui a pouco, está lá no livro de Jonas. Jonas já estava pensando que era melhor ele morrer do que continuar vivo e fazer aquela missão. E se você parar para pensar bem na história e na missão, você vai entender o pensamento que Jonas teve naqueles dias. Vai que eu prego em Nínive e aquele povo se arrepende, Deus é misericordioso
E os israelitas, quando souberem da missão que eu fiz e daquele povo se levantando contra Israel, como é que eu vou ficar diante do povo de Israel? O povo de Israel vai dizer: foi por causa daquele trabalho que você fez lá, esse povo agora está vindo e matando as nossas famílias. Veja que situação. A Bíblia diz então que acordaram a Jonas e que lançaram sortes, e que a sorte caiu sobre Jonas, porque eles sabiam que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Então procederam desta forma, e Jonas então se declarou e disse que era um profeta de Deus, e disse que estava fugindo de Deus, e disse mais: me joguem no mar e o mar vai se acalmar. Agora vem a pergunta: por que ele não se jogou no mar, pastor José? Por quê? Por que Jonas não se jogou no mar? Se ele sabia que a resposta era essa. Por quê? Porque se ele tivesse jogado no mar, ele estaria fazendo um efeito voluntário e não de arrependimento por aquelas vidas. Aqueles homens precisavam jogá-lo no mar para que eles tivessem oportunidade de salvação, como dissesse ao Senhor: Senhor, nós nos livramos do problema, nós tomamos a posição. Não foi ele que tomou, nós tomamos a posição e jogamos ele. Tudo tem um procedimento, queridos. Jonas é lançado no mar. A Bíblia diz que Deus falou a um peixe. E esse peixe engoliu a Jonas. E as pessoas, os estudiosos, estão procurando até hoje o nome desse peixe. Uns dizem que foi uma baleia, outros dizem que foi um grande cação, outros dizem que é um animal desconhecido, um grande peixe desconhecido. Mas não importa o tipo de peixe que foi, Jonas foi o primeiro a experimentar um peixe submarino. Ele foi o primeiro a andar, em toda a história da humanidade, a andar num submarino. Ele andou, de acordo com a oração que ele faz no capítulo 2, ele andou até nas profundezas das águas. As algas cobriam a sua cabeça, ele era chacoalhado para um lado e para o outro. E a Bíblia nos diz no capítulo 2, em verso 5, as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E ele diz ainda no verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste. Ele estava em profunda angústia, desesperado. Finalmente Deus encontrou uma forma de acordar aquele profeta fujão. No desespero, as pessoas clamam a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. Não existe esse negócio: se você não fizer a missão, Deus levanta outro para fazer. Não existe isto. Eu cresci ouvindo essa mentira. Eu ouvi isso, muitos pregadores falando isso de uma forma errada. A Bíblia não dá amparo a isso. A Bíblia nos mostra que Deus não abre mão nem da sua vontade, nem da sua soberania. Deus te deu a missão, é você que vai fazer. Ah, mas não vai fazer. Vai para a cama, vai para dentro do peixe, mas vai fazer. As coisas de Deus são muito sérias. Compare você como Deus e o seu filho. Faça uma comparação. Você pede para o teu filho: filho, me alcança aquele livro que está na mesa. E o filho diz: não, pai, eu não vou fazer isso. E você, como pai, diz: ah, então tá bom, meu filho, tudo bem. Aí chama o outro: eu alcanço o livro que está em cima da mesa. E vem o outro, então traz o livro. Mas aquele primeiro vai ficar dizendo o quê? Eu ganhei do meu pai. Ele mandou, eu desobedeci, não atendi, está tudo bem. E o outro que levou o livro, o que vai dizer?
Pô, meu pai não vai chamar a atenção do meu irmão? Amanhã eu também vou desobedecer. Porque o mau exemplo se espalha, assim como o bom exemplo. Agora eu faço a pergunta para vocês. Você acha que Deus vai abrir mão da sua vontade e da sua soberania ao nosso querer? Você acha que Deus abre mão da sua vontade e da sua soberania à nossa vontade? Não abre. Deus é Deus. Se Ele te chamou é porque Ele sabe que você tem condição de fazer. Se Ele te chamou é porque Ele sabe que você vai fazer. Se Ele te chamou, Ele te dá as ferramentas para fazer. Se Ele te chamou, Ele te dá uma mensagem para entregar. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. E Ele vai te puxar de um jeito ou de outro. Mas você vai cumprir a missão que Ele te deu para fazer. Não adianta esse negócio de dizer, não, mas se eu não fizer, Deus vai levantar outro. Não existe isso. A missão de Moisés foi de Moisés. A missão de Davi foi de Davi. A missão de Elias, como foi pregado aqui, foi de Elias. Elias não passou isso para Eliseu, Eliseu não passou para Elias, e tampouco pode passar para outro. A missão é única de cada um de nós. E nós temos que fazer. O ser humano às vezes até ficava um pouco confortável quando ouvia essas bobagens, dizendo, se não fizer, passa para outro. Isso é só para intimidade, isso não funciona. Deus nos mostra que a coisa é muito mais séria do que isso. Não é uma questão de intimidação, ou você faz, ou você vai pagar com a tua vida. E Jonas viu isso, que estava correndo risco de vida. Finalmente, o profeta, ele está acordado no ventre de um peixe. No barco ele dormia, no meio da tempestade ele dormia, mas agora, no meio do ventre desse peixe, ele está acordado, está desesperado, está angustiado, clamando a Deus pela sua vida. Deus tem uma forma de tratar com cada um de nós. E Ele sabe exatamente como tratar a cada um de nós. Às vezes eu vejo alguns irmãos, algumas pessoas dizendo que a Bíblia é um livro difícil de entender, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Queridos, não existe livro mais lindo do que a palavra de Deus. E ela não é um livro difícil de entender, não. Basta você ter a luz do Espírito Santo que ela vai sendo conduzida, tudo que está escrito ali vai sendo conduzido para dentro da tua vida, para dentro da tua mente. Glória a Deus. A Bíblia é cheia de histórias e de heróis fantásticos. O ser humano está sempre criando super-heróis, já viram? Quase todo ano aí inventa um super-herói, é um filme diferente. É Homem-Aranha, é Mulher Maravilha, é Super-Homem, é Homem de Ferro, é isso, é aquilo. Agora eu pergunto para vocês, qual deles que já andou por sobre as águas? Oh, Deus. Qual deles que ressuscitou um morto? Oh, aleluia. Qual deles que deu a vista a um cego? Só o Senhor é Deus. Qual deles fez um paralítico andar? Oh, a palavra de Deus é rica, é poderosa. Se as pessoas se alegram com essas bobagens que Hollywood inventa e que a Marvel inventa, muito mais você tem de se alegrar com a palavra do Deus Todo-Poderoso, porque aqui há coisas fantásticas, maravilhosas, e quanto mais você estuda ela, mais você fica abismado como Deus abre, como Deus fala e como Deus age. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, quando chegava no velório, acabava com o velório. Não tem morto na frente de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. João viu, ele disse, seus olhos são como chamas de fogo. Seu cabelo é branco como alva lã. Seus pés como bronze polido. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Você vai aqui em Niagara Falls e você vê aquelas águas caindo, ou as cataratas do Iguaçu, nada se compara com a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, é mais forte do que essas águas. João disse, quando eu vi, eu caí por morto aos seus pés, porque a glória dele era maior do que eu podia suportar. Aleluia. Louvado seja
o nome do Senhor. A Bíblia nos fala de transportes fantásticos. É o peixe submarino de Jonas, é o redemoinho com carro de fogo de Elias, é até o carro voador do apóstolo Filipe. Filipe estava lá em Gaza, o Espírito de Deus arrebata ele e vai parar 40 quilômetros longe, lá em Azoto. Oh Deus, aleluia. E alguns dizem, a Bíblia não tem graça. Vai estudar a Bíblia para você ver quantas histórias lindas que tem aqui. É verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. A ordem de Deus para Jonas era: vá pregar em Nínive. Vá pregar em Nínive. Mas Jonas, ele finalmente vai pregar em Nínive, mas antes Deus fala ao peixe de novo. Deus fala aos animais. De fato, ele fala com toda a natureza. Você já parou para pensar nisso? Você diz, gente, mas espera um pouco. Eu falar com o vento? Eu falar com as folhas? Eu falar com as árvores? Deus fala com todas. Deus fala com a obra da criação que Ele fez. Ele acalma os ventos e as tempestades, assim como Ele traz os ventos e as tempestades. É Deus. E quando Ele chegou e falou ao peixe, diz: vomita o meu profeta lá na praia. E é lá na praia, perto de Nínive. O peixe sabia direitinho a direção e sabia o que tinha que fazer. Tem peixe que é mais obediente do que profeta, viu? Meu Deus. Ele chega lá, vomita Jonas. Alguns estudiosos dizem que alguns ninivitas viram o acontecimento e por isso que houve um grande temor também na cidade de Nínive, porque eles adoravam o deus Dagom, e o deus Dagom é metade homem, metade peixe. E quando viram aquele peixe grande vomitando o profeta, disseram: esse é o enviado. E quando Jonas se levanta e começa a pregar, a mensagem dele não é uma mensagem de arrependimento. O texto diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele não está dizendo: se arrependam dos seus pecados, se arrependam da triste condição que vocês estão, se arrependam do seu paganismo, se arrependam da sua idolatria. Não, ele vai brabo. Nínive tinha caminho de 3 dias, e tão grande, era 120 mil pessoas vivendo ali, e ele faz aquilo num dia só, e ele vai bravo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Como se dissesse assim: olha, eu quero que vocês não se arrependam, eu quero que vocês todos sejam destruídos. Ele pregou uma mensagem de destruição, ele não usou nem de um minuto de misericórdia para com aquele povo. O seu coração estava ainda duro, mesmo passando por tudo aquilo que passou. Mas mesmo fazendo isso tudo, ele foi e entrou na história como o maior pregador de todos os tempos. Sabe por quê? Porque nunca, em nenhum momento da história, nenhuma cidade completamente, a cidade inteira, se rendeu aos pés do Senhor. Deus. Nenhum profeta, nenhum evangelista, nem grandes evangelistas de agora ou do passado conseguiram fazer isso, de fazer com que a cidade inteira se rendesse aos pés do Senhor. Mas Jonas conseguiu. Deus trabalhou naquele dia. E a Bíblia diz que o rei, quando ficou sabendo da mensagem, mandou que todos fizessem um jejum e se vestisse de sacos, panos de sacos. E o rei não só se vestiu de pano de saco e fez jejum também, mas também se cobriu com cinzas. E ele disse: eu não quero que nem os animais, nenhum deles venha comer ou beber ou fazer qualquer coisa durante esses dias, para ver se a misericórdia de Deus nos alcança. 120 mil pessoas, a cidade toda de Nínive, se prostra perante Deus.
É Deus, aleluia. Jonas vê aquela situação e era para ele se alegrar, era para estar alegre. Aí você vê a situação como Jonas estava, porque o coração de Jonas, queridos, e é por isso que colocamos esse título aqui, Almas ou Abóboras, porque o coração de Jonas era voltado para o material, era voltado só para as coisas desta vida. Ele, quando se encosta no alto daquela montanha, que ele chegou no alto e queria ver o que ia acontecer, ele faz um aramado ali e se esconde, uma pequena tenda, e se esconde naquele lugar e fica observando a cidade lá de cima. E Deus faz com que num único dia nasça uma aboboreira. A aboboreira nasce sozinha e vem e faz sombra sobre Jonas. Um único dia, algo que leva anos, em um único dia nasceu e cresceu aquela aboboreira e fez sombra sobre Jonas. E Jonas muito se alegrou. Oh, minha aboboreira, minha aboboreira. Que coisa linda, minha aboboreira. Agora ela está trazendo frescor, tenho sombra, consigo contemplar melhor a cidade. Está tudo melhor com essa aboboreira, essa aboboreira. E quantos estão na mesma situação, se apegando com a aboboreira e esperando a desgraça lá embaixo, porque não tem amor com as almas. Aí Deus manda no outro dia um verme, e o verme vem e fere a aboboreira. E Jonas fica indignado, ele fica revoltado com aquela situação. E as últimas palavras de Jonas, abra sua Bíblia, no capítulo número 4. As últimas palavras de Jonas são palavras como se dissesse: eu estou irado. E ele diz: sim, eu estou irado. No capítulo 4, verso 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele estava indignado, ele estava revoltado, porque ele não discernia as coisas de Deus. Ele tinha passado por um momento que estava desejando a morte. Sabe, queridos, existem coisas dentro do âmbito espiritual, e já que estamos falando, o pastor Osiel mencionou aqui a respeito do Setembro Amarelo. Eu gostaria de repartir com vocês um rápido ensino que aprendi há muito tempo atrás. Existem 4 passos em nossas vidas que nós temos que ter muito cuidado. 4 passos importantíssimos. São 4 acontecimentos, muitas vezes, que se dão e as pessoas não percebem, e aí então entram em um problema que não tem mais volta. O primeiro é a pressão, também chamada de tentação. É o primeiro passo, é a situação quando acontece, aonde você pode ser levado a ter uma tentação e a cair em tentação. Por isso Jesus disse: vigiai e orai para que não venhais a cair em tentação. Esse é o primeiro passo, é a pressão. Depois da pressão, você caiu na tentação, você vai ser oprimido. Todos aqueles que caem na tentação, eles são oprimidos. Vem a opressão. Primeiro é a pressão, depois a opressão. E Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É a tua fuga, é o teu escape, o Senhor. É Deus. Ele primeiro diz para você não cair na pressão e estar vigiando e orando, mas você acaba caindo, mas ele te dá a segunda oportunidade. Aleluia. E ele diz: eu quero que você venha a mim, porque todo aquele que corre aos pés do Senhor, Jesus liberta, Jesus fortalece, Jesus revigora. Quem olha para ele nunca vai estar deprimido. Não tem como um crente ficar deprimido se estiver olhando para Jesus. É impossível. Impossível. Não há como fazer isso. O problema, queridos, é que deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para nós mesmos. Ah, minhas dores, ah, meus pesares, ah, meu passado, ah, aquele problema, ah, aquele outro. Queridos, nós não somos
invencíveis, nós somos vencíveis, nós podemos realmente fracassar. A única forma de nos fortalecermos dia após dia é olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós tirarmos os olhos dele, vai haver tragédia sobre as nossas vidas. Não tem para onde ir. O primeiro é a pressão, o segundo é a opressão, o terceiro, então, vem a depressão. A depressão ocorre de duas formas. Existe a forma natural. Há pessoas que têm tendência, sim, naturalmente, a serem mais deprimidas do que outras. E então os remédios ajudam, e a medicina ajuda, e realmente ajuda muito. Mas existe também a depressão que vem por espíritos demoníacos. E eles vêm, encontram uma brecha e entram na mente da pessoa. E procuram fazer de tudo para que aquela pessoa chegue no quarto e último estágio, que é a possessão demoníaca. Eles vão levando ela ao ponto que ela vai perdendo a sua própria identidade, ela já nem sabe mais o que vai fazer e só tem ideias de suicídio e de morte. E aquilo perturba dia e noite, como se o diabo batesse na porta dela o dia e noite. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, tem de tirar a sua vida, você vai morrer, você vai morrer. E fica batendo aquilo dia e noite, porque ele quer acabar com a tua vida. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer hoje, Jesus liberta, Jesus liberta. Ele tem o poder para desprender as amarras e os laços do inimigo. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, tu és Deus. Quando entra então na depressão, você precisa estar mais forte do que nunca com o Senhor. Porque se você não estiver firme com o Senhor, você vai olhar só para si mesmo e vai começar a deixar brechas para o inimigo entrar. E aí o último caso, o último passo é a possessão. E aí o diabo vai fazer você um joguete na mão dele. Jonas chegou a ansiar pela morte, porque não entendia os planos de Deus. E há muitos que não entendem os planos de Deus para as suas vidas. Deus tem tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é o de melhor, tudo. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Não pense que Deus traçou um plano ruim para você, porque não é verdade. E eu quero te dizer uma coisa, os planos de Deus sempre acontecem. Aleluia. Aleluia. Os planos de Deus sempre acontecem. E quem tem um plano, nem a morte chega perto. Quem tem um plano de Deus, que Deus tem um plano com a tua vida, nem a morte chega perto. Ela não pode tirar a tua vida, porque você é um escolhido, você é uma escolhida, você tem uma missão. Deus tem um plano com a tua vida e isso vai acontecer. E a morte não pode te tocar enquanto tal não acontecer. Deus, aleluia. Você pode parar até no ventre de um peixe, como foi o profeta Jonas, mas você vai cumprir o plano de Deus para a tua vida. Você pode ser jogado de um lado para o outro pelas águas, mas você vai cumprir o plano de Deus na tua vida. Aleluia. A tua alma pode angustiar no meio da escuridão dos mares, mas você vai cumprir o plano de Deus para a tua vida. As coisas podem parecer tudo errada e nada dá certo, aleluia, mas você vai cumprir o plano de Deus na sua vida, porque Deus é Senhor, e Ele cuida daqueles que são pequenos quanto dos são grandes. Ele cuida do gordo e do magro, do feio e do bonito. Ele cuida de cada um de nós. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe a hora que nós acordamos, que nos sentimos bem. Ele sabe a hora que nós devemos almoçar ou jantar. Ele sabe aquilo que nos alegra e aquilo que nos entristece. E o nosso Deus, Ele é um Pai celestial. Ele faz as coisas com amor. Ele não é um Pai mau como eu e você somos. Ele, tudo quanto Ele faz por amor. Ele desvia uma coisa ruim daqui. E quantos de vocês poderiam nem estar aqui sentados nesta noite, nesta madrugada, mas Deus desviou muitas coisas ruins durante esse dia. Deus tem desviado da tua vida muitas balas perdidas, muitos acidentes, muitas tragédias, muitas enfermidades, porque Deus é um Deus de amor. Aleluia. Oh, aleluia.
Ele olha para Nínive, olha para o profeta e diz: você acha que eu não tenho de ter misericórdia daquela cidade? Aqueles 120 mil almas estão ali, não sabem discernir nem da mão direita para a mão esquerda. Você está chorando por uma planta que você não fez nada, mas ali está 120 mil almas que eu amo. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, você não é mais amado pelo Senhor do que aquele pobre bêbado que está cambaleando na rua. Deus ama ele também tanto quanto você. Ou você pode estar na casa de Deus e glorificando o nome do Senhor e Deus se alegra com isso, mas Deus vê o choro daquele moribundo que está ali sem um teto. Ele sabe o clamor daquela alma que está precisando de um prato de comida e Deus ama ele. Deus ama. Deus ama, não importa se essa pessoa nunca ouviu falar do Senhor e nunca deu um glória a Deus na vida. Deus ama aquela pessoa. É Deus, aleluia. Ele olhou para Nínive e a palavra de Deus nos diz que Deus se arrependeu do mal que iria fazer naquela cidade e não a destruir. Glória a Deus, aleluia. E Jonas ficou sem poder responder. Até hoje não se sabe qual foi a resposta de Jonas. Porque Deus termina o livro dizendo: e não hei de eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E o livro de Jonas termina com essa pergunta. Em outras palavras, Deus está dizendo: o que você vai fazer? Oh, aleluia. Vai agir como Jonas, se preocupando com abóboras e aboboreiras? Oh, Deus. Ou vai se preocupar com as almas que perecem? Oh, Deus. Oh, meu Deus. Vamos nos colocar de pé. Ai. Thank you.